Por exemplo, o sujeito pode ter um pensamento de que é muito comum o transtorno obsessivo-compulsivo, que a gente chama de TOC, de limpeza. Então a pessoa fica indo não sei quantas vezes lavar as mãos, por exemplo. Ou limpando tudo. A dona de casa é aquela que quer a casa toda, porque tem medo de micróbios. Tem medo de se contaminar. É um transtorno obsessivo-compulsivo de contaminação. Então o que é que faz? A pessoa, ela sabe que é uma coisa absurda ter que lavar a mão não sei quantas vezes. Mas se ela não for, os níveis de ansiedade são tão intensos e o sofrimento é de tal monta que ela precisa ter aquele comportamento. E assim nós temos esse transtorno obsessivo-compulsivo de várias formas. Quando a gente fala de transtorno mental, como o transtorno mental é um problema espiritual, e todos nós, em última instância, somos enfermos espirituais, e eu estou falando isso porque eu já percebi que muita gente fala assim, puxa, será que eu não tenho isso? Toda vez que a gente fala de transtorno mental, todo mundo diz assim, será que esse negócio eu não tenho? Porque você começa a ver, todos nós temos alguma coisa disso. Né? Os mais perfeccionistas, enfim. Então, mas esses sintomas, eles só são considerados uma patologia, uma doença, quando eles começam a ter repercussão na sua vida. E quando há todo um agrupamento de sintomas. Então, existem os transtornos obsessivo-compulsivos de várias causas. Então, de limpeza, de segurança. Aquela pessoa que vai dormir, então ela fecha a porta bem direitinho, com o maior cuidado do mundo, aí ela vai embora. Ela vai subindo a escada, ela vai para cima, se for, vai para o quarto, chega na porta do quarto. Será que eu fechei mesmo? Ela tem certeza que fechou. Mas ela volta, vai olhar de novo, checar. E isso ela faz não sei quantas vezes nessa história. Ela sabe que isso é absurdo. Às vezes a compulsão é, por exemplo, realizar um movimento, bater com o dedo na mesa. São várias formas de compulsão. Interessante é que esse transtorno obsessivo-compulsivo, lembra um termo, obsessão. Porque a palavra obsessão vem do latim, obsessione, que significa tomar de assalto, invadir. Porque esse pensamento invade a sua mente. E observem como há conexão com o nosso conhecimento espiritual sobre as doenças obsessivas espirituais, que são semelhantes. No caso do transtorno obsessivo espiritual, nós temos também, com muita frequência, notadamente nos casos de obsessão simples, pensamentos que invadem a nossa mente. Pensamentos desequilibrados, pensamentos absurdos. E também nos pacientes com toque anímico, vamos chamar toque anímico para falar da obsessão catalogada pela psiquiatria. Então, nos pacientes com toque anímico também tem muito disso. Os pensamentos podem ser de vários teores. Assim como na obsessão espiritual podem ser de vários teores. E se a gente perceber, o pensamento obsessivo leva também a modificações do comportamento da pessoa, o obsessivo espiritual. Então observe como a gente vai percebendo que há pontos de encontro entre o que a psiquiatria descreve em termos de transtorno mental e o que o espiritismo vem nos ensinando acerca das causas espirituais das doenças. Mas além do transtorno obsessivo-compulsivo, que esses transtornos de ansiedade todos, nós hoje já sabemos que há modificações também, além do aspecto psicológico, além do aspecto sociocultural, além do aspecto, digamos, biológico, nós temos o aspecto espiritual. Né? E temos, dentro desse aspecto biológico, nós temos alterações de neurotransmissores. Então, hoje em dia, os transtornos mentais, todos, encontramos modificações na função cerebral, principalmente em alguns tipos de neurotransmissores, que são substâncias químicas produzidas pelos neurônios, pelas células nervosas. No caso dos transtornos de ansiedade, nós podemos falar de neurotransmissores que também estão presentes em disfunção, presentes na depressão, que são a noradrenalina, a serotonina e, em alguns casos de transtorno de ansiedade, nós temos também a dopamina. Mas, enfim, hoje se sabe disso. Por isso que o tratamento dessas doenças, eles têm muito em comum. Os medicamentos são em comum, especialmente os antidepressivos, são muito usados em boa parte dessas doenças. E também
A psicoterapia, que é feita para esses doentes, para o paciente com depressão, também é feita para esses pacientes. Na verdade, a psicoterapia cognitivo-comportamental, esse tipo de psicoterapia, ela tem até melhores resultados com os transtornos de ansiedade do que com a depressão. Mas, enfim, é uma terapia comum e a gente vai perceber que isso, porque hoje em dia também se mostra que a terapia, a psicoterapia, também age nos neurotransmissores. Interessante isso, que não se sabia antigamente, e hoje se sabe que também existe o tipo de terapia faz com que haja modificações na produção desses neurotransmissores. Mas além do toque, a gente tem os transtornos fóbicos, que são os medos. Ora, medo, eu falei, é uma coisa natural. A ansiedade, nós vimos que ela tem a motivação básica, primária, é o medo. Alguma coisa que você fica apreensivo de um futuro ameaçador. Então é um medo que você tem. Mas no caso das fobias, você tem medos objetivos. Essas fobias podem ser inespecíficas ou específicas. Eu posso ter, por exemplo, uma fobia social. O que é um transtorno fóbico social? É quando você tem medo de se apresentar, de viver dentro no meio de pessoas, de falar em público, de comer em público. Então tem pessoas que não sabem, por exemplo, de ir ao banheiro, você não vai. Fica doido para ir no banheiro, mas banheiro público não vai, só vai se for em casa. Porque tem uma fobia, um medo de como as pessoas irão percebê-lo, senti-lo. Ele se sente ameaçado por isso. Então, essa fobia, quando é um quadro patológico, mesmo um transtorno fóbico social, chega ao ponto de que a pessoa evita, porque para não sofrer, o doente passa a ter o que a gente chama de uma evitação. Então, o que ele faz? Ele não vai para lugares públicos, ele não vai para show, ele não sai, não vai para shopping. É um distúrbio. Não ir para shopping no nosso dia é uma complicação, não é verdade? Especialmente para as mulheres, não? Então, a pessoa, uma mulher com um transtorno desse tipo, fica coitada. Então, olha só, a pessoa evita, para evitar sofrer, ela evita. Ela não vai. Então, é um transtorno social, uma fobia social. Nós temos também as fobias, por exemplo, eu posso ter quadros de agorafobia, que na verdade a pessoa tem uma dificuldade de ir para espaços maiores. Porque no íntimo ela tem um medo de sentir-se mal e não poder sair daquele lugar. Então, assim, como é que eu faço? Um dia que não tem ninguém, eu estou só naquele lugar. Então a pessoa tem vários tipos de fobias. A gente vai ter, por exemplo, só a título de curiosidade, né? Vamos ter a aclofobia, que é o medo de multidão. Mas não é pelo medo de que vão lhe observar, é o medo de estar no meio de muita gente mesmo. Né? Há pessoas que se sentem sufocadas quando estão no meio de muita gente. Nós temos a acrofobia, que é o medo de altura. Nós temos a ailurofobia, que é o medo de gatos. Tem pessoa que tem medo de gato, né? Tem uma amiga que ela não pode olhar um gato porque ela fica louca. Então o que ela faz? Ela evita. Nós temos a chamada sinofobia. Atenção, esse sino é com C para não pensar que é fobia de chinês, certo? É com C. Sinofobia é medo de cães. Medo patológico de cães. Claustrofobia todo mundo sabe. Não é? Astrofobia, medo de relâmpago. Brontofobia, medo de trovão. Tá? Hematofobia, medo de sangue. A gente, quando vê sangue, desmaia. Então, essas fobias, esses medos, podem ser específicos, nesses casos que eu falei aqui, brontofobia, né? Astrofobia, sinofobia, ailurofobia, etc. A pessoa ela passa a ter um medo específico por uma situação ou objeto. Então, nesses casos, o paciente ele evita, ele vai ter uma evitação. Ele não vai ter confronto com isso. Do ponto de vista espírita, nós podemos pensar, atenção, quando eu falo isso, a gente tem que levar em conta se a pessoa não desenvolveu o processo fóbico na infância, que pode acontecer. Mas as terapias regressivas a vivências passadas, elas muitas vezes identificam algumas fobias que a pessoa apresenta no hoje, por causa especialmente de mortes traumáticas no passado.